Olá, boa noite. E hoje, conforme já havíamos anunciado e com muita expectativa, vamos fazer uma live especial e um pouco diferente. Vamos conversar sobre saúde oral. Mas, como sempre, o nosso objetivo é integrar o nosso organismo e entender que ele funciona como uma coisa só, como um todo, e que uma região do nosso corpo sempre pode influenciar o funcionamento de todo o organismo, pois ele é uma engrenagem e precisa estar em perfeita sintonia. Eu tinha que chamar um profissional, um cirurgião dentista especializado, com muita experiência, para conversar sobre isso. O doutor Ricardo de Castro. E ele já está aqui conosco e nós vamos conversar e realmente tirar todo o conhecimento que ele vai nos passar sobre saúde oral, como a saúde oral influi no nosso organismo como um todo e de que forma nós podemos melhorar a nossa saúde, melhorando a nossa cavidade oral. A saúde oral pode realmente influenciar na nossa saúde como um todo, na nossa qualidade de vida e até mesmo na nossa longevidade? Sim, com certeza, com certeza. O que nós temos, né, pela medicina tradicional chinesa, a gente tem uma correlação com o que acontece na boca, vários órgãos, né? É uma especialidade, é uma novidade, né? É uma nova forma de abordagem da odontologia, né? Onde a gente relaciona os problemas orais e os dentes, né, com órgãos específicos, né? Isso é conhecido como a odontologia biológica, ou também pode ser chamada de integrativa. E fala para nós sobre isso, então, que eu acho que é algo que as pessoas têm muita curiosidade, é algo que se fala há pouco tempo e que realmente muitos querem saber. Até na nossa caixinha de perguntas que eu fiz ontem, aliás, antes de tu responderes, as perguntas nós vamos deixar para os últimos 20 minutos, porque aí nós vamos conversar, falar tudo o que o doutor Ricardo pode nos falar, de todo o conhecimento que ele tem, e aí no final a gente deixa só para as dúvidas. Dessa forma a gente organiza bem o nosso bate-papo e depois a gente deixa um tempo exclusivo para dúvidas. Então usem a caixinha para fazer as dúvidas, para fazer os seus questionamentos, e aí no final a gente responde tudo. E aí, Ricardo, me conte. Perfeito. Bom, como eu estava falando, é uma nova abordagem da odontologia, né, que ela tenta unir os tratamentos tradicionais, tá, como um todo, tratar o paciente como um todo, relacionando as estruturas da cavidade oral com órgãos específicos e com a saúde em geral, né? Ela tem como objetivo minimizar, né, os danos causados ou pelos materiais, né, ou pelas técnicas. Procura ter técnicas menos invasivas, utilizar materiais biocompatíveis, e vai nesse sentido, né? É bem interessante. Ela associa a odontologia tradicional com a odontologia, com a medicina tradicional chinesa, né? Que legal. Associando a acupuntura, a ortomolecular, homeopatia, fitoterapia, etc. Que ótimo. E isso passa também pelos implantes, então. O tipo de implante, ele pode ser diferente
ele pode trazer resíduos ou não? Ou Como como é assim? que funciona? Não, o implante, Existem dois tipos de implantes, não é? Existe um sim. implante de cerâmica, me corrija se eu estiver errado. E Não, existe... a cerâmica, sim, claro, é o que a gente coloca o dente, mas o Isso. implante mesmo é aquilo que é introduzido no osso. E é um metal biocompatível e não causa dano. Né? Aí não tem problema nenhum. Agora, o que a gente coloca, quando a gente perde um elemento dental, a gente tem que fixar esse elemento. Então, Certo. o implante a gente faz no osso, é introduzido, como que eu vou explicar para que as pessoas entendam, um pino metálico, tá? Esse pino hoje, ele é totalmente biocompatível, ele não causa nenhum problema de rejeição. O único problema que a gente pode ter com o implante, a partir do momento que você, sobre o implante, coloca um dente, vai ter as forças mastigatórias atuando sobre esse dente. E aí Sim. ele pode ocasionar, através dessas forças, algum movimento daquele pino no osso. Esse é o problema que pode ocorrer com o implante. Mas em questão de compatibilidade, intoxicação, isso não ocorre. Tá, e qual é a diferença entre a cerâmica e o titânio? Porque existem essas duas opções, não existem? Sim, não. O titânio é o que vai no osso. A cerâmica é o que vai reproduzir o que a gente enxerga, que é a coroa. Digamos assim, o titânio seria a raiz do dente, tá? Que está substituindo a raiz do dente. E a cerâmica a gente utiliza para refazer a coroa do dente. Ah, entendi. Então, na verdade, é utilizado esses dois materiais no Sim, em implante. conjunto, exatamente. Ah, ok. Exatamente. Ah, entendi. Tá. E me diz sobre a polêmica do flúor. Porque existe uma série de perguntas sobre o uso de flúor, que ele é um pouco polêmico para algumas pessoas, sobre a questão da influência na tireoide e em outras glândulas endócrinas, porque ele compete com outros, como, por exemplo, o boro, o cromo, em relação à produção de hormônios que é feita pela tireoide, principalmente. E isso pode impactar na saúde. Isso acontece, não acontece? Em que grau isso pode acontecer ao longo Então, dos anos? é exatamente o que você falou, é polêmico. Você tem correntes diversas, né? Sim. A partir da década de 70, foram empregados nas grandes cidades, tá? Níveis de flúor, fluoretação na água, para estimular a proteção do esmalte, aumentar a proteção do esmalte. Aí Sim. entrando aí por uma corrente aí já da higiene bucal, no Brasil, né? A gente, uma boa escovação, uma higiene oral correta, ela vai de 5 a 8 minutos, né? Entendi. E a do brasileiro, em média, é Nossa, 27 segundos. nossa, sério? Tá? Existe esse estudo Existem já? estudos sobre isso demonstrando que a média de tempo destinado à escovação, higiene bucal, não é só a escovação, porque Sim. a escovação é uma das partes da higiene bucal. Sim, faz Tá? parte do processo. Isso, exatamente, é uma das partes do processo. A higiene bucal, ela deveria oscilar entre 5 e 10 minutos, no mínimo 3 vezes ao dia, preferencialmente após as refeições, com a combinação de escovação, fio dental, uma vez por dia só, enxaguante, sem utilização de álcool, Entendi. tá? E aí a gente teria uma higiene correta. O que acontece é que o brasileiro ele faz 27 segundos e pelas pesquisas que a gente tem conhecimento, 80% dos brasileiros têm uma má higiene bucal. E Sim, aí se tornou necessário, tá, um complemento dessa proteção. Quanto à proteção do esmalte, ele é super benéfico. Então, entendi. a gente tem uma diminuição do nível de cárie
apesar dessa pouca cultura de higiene oral, considerável, desde que foi empregado, porque são doses estudadas e tal. A partir do avanço, né, da medicina e dos estudos ortomoleculares e coisa e tal, a gente começou a encontrar já correntes que, olha, isso é bom para o esmalte, mas não é bom para determinadas condições sistêmicas. E aí foi se empregado estudos, e como você disse, ainda é polêmico, não é conclusivo. Tem linhas que condenam e tem linhas que acham que o benefício que ele traz vale a pena. Vale a pena, exatamente. Então, são linhas... Olha, eu não tenho posição definida. Eu tinha antigamente, desde que vai completar 30 anos de formado, eu tinha o flúor como um grande aliado, né? A gente tem que tomar cuidado em crianças até 4, 5 anos para não dar uma fluorose. O excesso pode ser prejudicial, talvez. Exatamente, pode causar uma fluorose e tal. E assim, bem comedido e tal. A água, a fluoretação, a gente tem que acreditar que está sendo adequadamente dimensionada e medida para que tenha um efeito mínimo a nível hormonal, sistêmico. De prejuízo e máximo de benefício. E a gente tem que acreditar que isso esteja ocorrendo, né? Mas é nítido que, apesar da pouca emprego de higiene bucal, a gente tem uma melhora considerável nas condições orais. Sim, a despeito da higiene inadequada, ainda assim se tem uma qualidade assim, em termos de redução de cárie e benefícios nesse sentido. Então, a princípio, principalmente para a nossa realidade, é algo que parece que vale a pena, no caso, né? Sim. Considerado as condições de higiene que realmente estão um décimo abaixo, né, do que é preconizado. Então, realmente fica bastante complicado. Mas falando de crianças, já que a gente tocou nesse assunto, né, da higiene inadequada, principalmente de crianças, é verdade que a formação da boca e do palato, e mesmo dos ossos, da estrutura oral, estão associadas também com a alimentação desde o nascimento. Não é assim que funciona? Perfeito. Aí você entrou na minha área, que é a ortodontia. Então, exatamente. A gente tem orientações de crescimento. A gente tem um foco de crescimento em cada maxila e na mandíbula. E a gente tem a sutura palatina, que em determinada idade ela vai se soldar, tá? E a gente tem desordens, né, problemas de oclusão, onde a gente tem uma micrognatia da maxila e tal, e a gente precisa, antes de que tenha essa soldagem completa, estimular um crescimento lateral para corrigir esse pouco crescimento. Mas hábitos, por exemplo, dedo, podem projetar, por incrível que pareça. Como que a gente consegue movimentar o dente? A boca pequena também, né? O desenvolvimento da boca pequena. Por exemplo, a pessoa que não tem um desenvolvimento, não tem um respirador bucal. Isso que eu ia falar. Não favorece o crescimento das vias aéreas superiores, tá? Nessa tenridade. E o que acontece? Ele acaba por produzir uma maxila menor. E aí que daí a língua fica muito grande em comparação ao tamanho da boca. Não que ela seja grande, ela é normal, mas pelo tamanho do desenvolvimento da cavidade oral, ela acaba ficando grande, é isso? Perfeito. São vários fatores que podem influenciar, né? O dedo, chupeta, hábitos que a criança pode adquirir. Mamadeira, dormir, né? De um lado, mamadeira. Olha, mamadeira tem um capítulo especial. A gente estava falando de higiene. As crianças, desde antes de nascer o dente, o papai, a mamãe, tem que ter o cuidado de pegar uma gazezinha com um soro fisiológico e tal, e limpar a gengiva após a mamada. Tá? Muito importante. E outro detalhe também para os papais e mamães, que a gente, quando é criança, a gente tem 10 dentes em cima, 10 dentes embaixo, 20 ao total.
Só que quando a gente é adulto, nós chegamos a ter, contando os terceiros molares, os chamados sisos, 18 dentes em cima e 18 embaixo. Por quê? Porque a boca da criança é pequenininha. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo, quando chega a 6 anos, nascem, ela passa de ter 10 embaixo e 10 em cima, ela passa a ter 12 embaixo e 12 em cima. Porque atrás do último dente nasce o primeiro molar. E ele não tem um dente de leite, ele já nasce permanente. Sim, já nasce pronto. Exato, ele já é permanente, ele não vai trocar. É dente chave de oclusão, o principal dente da mastigação, porque a gente tem cada dente com uma função. Os incisivos cortar, o canino rasgar, os pré-molares rasgar e triturar um pouquinho mais. O triturador, aquele que vai diminuir as partículas para que a gente tenha o encaminhamento para o sistema digestório, as partículas devidamente moídas e diminuídas, do tamanho adequado, para que esse sistema digestório não tenha que produzir mais ácidos para fazer essa digestão, né? O primeiro molar é a mastigação fundamental. E aí o que acontece? Os pais não sabem que é um dente permanente, né? A criança tem e não dão a devida importância, né? Exatamente. Então os papais têm que ficar atentos a partir dos 6 anos com a questão do primeiro molar, porque a gente encontra muitos jovens com cáries extensas e às vezes até comprometendo e perdendo o primeiro molar. E o que causa mais a cárie? Quais alimentos assim que estão associados com a formação da cárie propriamente dita, que tem uma relação maior? O açúcar. Açúcar. Aí voltando para a criança, a cárie de mamadeira é um problema terrível. Porque a gente, quando são algumas coisas, eu ia falar rapidamente das estruturas da boca. A saliva, ela tem um fator importantíssimo. Tá? Sim, para a prevenção da cárie, né? Sim, ela protege, ela umedece, ela facilita. Não sei se eu já passei por isso, uma vez que, quando eu era jovem e tal, bebi um pouco demais na noite anterior, acordei no outro dia sem saliva nenhuma. Você não consegue falar. A saliva, ela te auxilia na fala, umedece. Tá? Sem essa saliva, você não consegue falar. Então, ela tem um fator de proteção fundamental para a gengiva e para os dentes. Sim. E também, falando essa questão da mastigação, também é importante, porque a ausência da mastigação adequada também prejudica a própria absorção dos nutrientes que a gente vai ingerir na alimentação. E aí já começam os problemas que a gente estava falando do nosso próprio organismo, a questão da digestão, a questão do refluxo, eventualmente, dependendo, né, do caso, né, aumento do pH intestinal, aumento do pH do estômago. Então, tudo isso pode estar associado também com a boca, não é? Tem uma relação. Com certeza. Com certeza. Esses são problemas, como eu disse, quando a gente não faz a digestão, ela começa na boca com a saliva, que tem enzimas já digestórias, através da diminuição das partículas, através da correta trituração, corte, trituração e preparo dos alimentos para ir para o sistema digestório. Né? Então, quando isso não ocorre corretamente, acontece exatamente isso que você falou. Né? Então, a gente tem também problemas sistêmicos, por exemplo, a endocardite bacteriana. Né? Sim. A gente tem estudos que cerca de 70% da endocardite bacteriana tem origem na cavidade oral. Como? A pessoa tem uma gengivite, né? E aí o Streptococcus vai entrar na circulação, porque você tem uma gengivite, você aumenta muito a irrigação, né? A vascularização na área, e você vai ter, então, a contaminação que vai circular para o seu organismo e vai chegando no coração, podendo causar esse problema gravíssimo que é a endocardite bacteriana.
e muito associado a uma má higiene bucal. Então, veja a importância, realmente, quantas patologias aqui a gente já conversou, que tem uma repercussão direta ou até a sua origem na cavidade oral, e que muitas vezes pode iniciar lá na infância, né, com alterações de má formação óssea, enfim. Sim. E a respiração, ela eminentemente precisa ser pelo nariz, não é verdade? Perfeito, O perfeito. ideal, a respiração ideal, ela é nasal, né? Quando ela é bucal, é porque existe alguma alteração, na maioria das vezes, pelo menos, em alguma alteração na cavidade oral, principalmente, não é verdade? Perfeito, cara, exatamente. A gente tem casos de um impedimento físico para que a pessoa se respira pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, né? Uma carne esponjosa, uma coisa, isso é que aí você tem que passar por uma cirurgia e corrigir Sim, desvio de septo, algumas coisas sim, que existem outras impedem alterações. isso. Agora, existem muitas pessoas que não têm essa alteração e são respiradores bucal. Por quê? Porque se a gente não tem selamento labial, quando a gente olha de perfil a pessoa, ela não tem um perfil reto, ela tem a maxila projetada, ela não consegue ter um fechamento em relaxamento. Ela tem que forçar para fechar a boca. Quando ela Tem. não tem esse fechamento, ao dormir, automaticamente ela abre a boca. O fechamento espontâneo, tu diz, né? A pessoa tem que Exatamente, fazer algo, relaxado. Ela está isso, natural. relaxada, natural. E ela tem o selamento labial, tá? Ah, Esse viu? selamento labial, quando falha, ele perpetua um respirador bucal, né? Sim, à Ele não noite permite. causa. Isso, Sim, à noite exatamente. causa de problemas de sono, distúrbios, aquele múltiplo despertar noturno, né? Sem Isso, falar outros exatamente. problemas mais graves, como hipóxia, eventualmente. Apneia. Exatamente. Então, quantas situações que a gente muitas vezes nunca associa com alguma alteração bucal, né? Associa com um hábito ou, enfim, outras alterações. E não, está ali. E existe tratamento para esse tipo de alteração já na fase adulta ou é só na fase de criança, assim? Qual é o limite de tratamento quando existe alguma alteração óssea, no caso? Não existe Não mais. tem limite. A gente pode, a gente torce para pegar a pessoa mais jovem possível, porque Tem, a gente pode fazer a orientação ortopédica desses tem. ossos, né? Corrigir as más formações ósseas. A gente pode entrar numa tenridade, novinho, 6, 7, 8 anos, com aparelhos móveis. Depois a gente pode Que migrar para os vai aparelhos. alargando o osso, assim, vamos dizer assim. Isso, Ah, exatamente. A gente vai induzindo o crescimento. Um claro. prognata, que é o queixo à frente. A gente vai ter, a gente consegue fazer hoje com microimplantes e antigamente tinha aquele aparelho que ficava para fora, o Tem. extraoral, etc. Então, porque a gente Era precisava para criar isso. uma força externa para Ah, empurrar, segurar a mandíbula. Hoje, com micro implantes, a gente consegue essas forças. Hoje a gente tem um arsenal bem grande de tratamentos que te possibilitam interceptar praticamente em qualquer idade. Não resolvendo, tem que se partir para a cirurgia ortognática. Quando o problema, a discrepância óssea, o problema ósseo é tão grande que aí a gente passa para a sim, cirurgia ortognática, tentando entendi. corrigir e dar Então tem o tratamento cirúrgico, no caso, um pouco sim, mais isso é a última agressivo, mas às instância. vezes é necessário, né? O tratamento cirúrgico, quanto mais precoce nessas malformações ósseas ou mal desenvolvimento da cavidade oral, quanto mais precoce, menos traumático o tratamento. Mas sempre existem recursos para que a gente possa evitar até mesmo patologias que podem ser graves, né? Como hipóxia, como alterações de apneia do sono, que podem até ter repercussões graves para aquela pessoa e associar com outras patologias também, né? Então, é algo que precisa ser visto sempre. E a respiração,
nasal, ela é interessante em qualquer momento, até mesmo na prática de atividade física, porque ela sempre vai trazer mais benefícios para aquela pessoa, não é verdade? Ou tem algum Exatamente. momento que a Não, respiração bucal é favorável? Não, né? sempre. Sempre é nasal. Por quê? A boca, ela pode umedecer, perfeito. Mas Hum, a respiração nasal, ela é filtrada, a gente tem os pelinhos, já filtra, sim, aquece e umedece. Ela consegue mandar o ar para os nossos pulmões na condição adequada. E a boca, ela entendi. falha um pouco nesse sentido. Então, é muito Sim, ela é melhor para... própria para isso. O nariz tem uma estrutura anatômica específica Exatamente. para isso, para Perfeito. filtrar, para aquecer, né? Então tem todo um processo que a boca não tem. Então, né, Exatamente. anatomicamente, o nariz é que é determinado para essa função da respiração. Só não acontece quando existe alguma alteração que precisa ser analisada, especialmente por um profissional principalmente especialista. E o bruxismo? Me conta assim, qual é a origem? Existem várias origens, existem várias causas É, que ele levam a ele. Bom, a gente tem o fator genético, a gente tem, né, o fator desencadeante, né? Então, o fator genético existe no bruxismo. Ele também Né? pode estar associado com a malformação da. Também uma má oclusão pode desenvolver Sim, um estimular, bruxismo. né? Né? A gente, o único osso na nossa cabeça, todos os ossos são fixos. Tá? O Uhum. único osso que movimenta é a mandíbula. Uhum. Ele é mais ou menos isso aqui, né? Ele tem um encaixe, o encaixe ele não é um buraco, ele é uma só toca. Deixa eu ver se eu consigo. Só assim, é meu dedo aqui, ó, tocando na Sim. superfície. Como Uhum. toda articulação, tá? A gente tem que ter um disco articular, não pode raspar osso com osso. Sim, Então sim. tem que ter o disco articular. Então por isso que chama ATM, articulação temporomandibular, tá? Quando você tem uma maloclusão, você perdeu um dente, colocou uma restauração alta, alterou os pontos de contato, o fechamento da sua boca, você pode causar um desequilíbrio nessa mandíbula, fazendo ela tocar de forma diferente. Às vezes ela escapando do disco articular, dando aquele problema até de travar a boca, que a Sim. pessoa não consegue. Quando ela abre, faz estalo e tal. Por quê? Porque está raspando o osso no osso. Isso, né, e também ocasionar o bruxismo. Ah, Agora, a pessoa pode não ter um problema de ATM, ter bruxismo também, tá? Por ordem psíquica, tá? O estresse, isso que nós estamos vivendo hoje em dia, né? sim. Com a Às vezes é uma pandemia, maneira de extravasar o é, estresse, é uma das formas. o comum é o noturno. A pessoa não sabe o que faz, tá? Sim, Existem pessoas que também produzem o atrito, o ranger de dentes, que acaba causando um desgaste do dente. Em alguns casos, Carla, de severos, comem completamente a sim, raiz, some o dente. sim, Some o dente. de tão grave. E assim, você não tem. Você deve ter ideia, mas vou lembrar para você: na escala de 0 a 10, o nosso esmalte tem um nível de dureza 8. Sim, imagina. 10 é o diamante. Tá? Nossa, É muito duro. Não tem nada no nosso organismo mais duro duro do que do o que o esmalte. esmalte Então dentário. a gente tem 97% de mineral. O osso tem em torno de 60 e alguma coisa mineral. Nossa, que É muito difícil. duro, é muito forte. É praticamente um vidro, tá? E Sim, ele é muito difícil de sofrer abrasão. Só que a gente tem um músculo aqui que chama masseter, é que é o muito. músculo do bruxismo. Tá? Sim, Ele é estimulado, como eu disse, ou questão genética, ou psíquica, a pessoa nervosa ela descarrega à noite. Ela aperta os dentes e sim, range. E fica sim. raspando os dentes. E chega a consumir completamente a coroa.
E aí a Nossa. gente perde o que a gente chama, que é essa distância daqui, da base do nariz até o que chama dimensão vertical. Você tem um encurtamento dessa dimensão vertical, alterando seu encaixe de côndilo e ocasionando problemas gravíssimos. Você pode... Tem pessoas que têm dor de ouvido por causa disso. Por conta de Exatamente. alterações. E o zumbido também pode estar associado. Também pode estar associado. Pode ser um problema, né, específico, né, do otorrino, do ouvido mesmo, Sim. mas também pode ter origem dentária. Então, vê como é a importância de ter um pensamento mais global, mais integrativo, né? Porque às vezes Exatamente. a gente quer resolver uma situação de forma rápida, simples, mas precisa ter o conhecimento do todo, do organismo como um todo, essa integração do organismo, para que a gente possa realmente tratar muitas vezes alterações e corrigir a origem dos problemas, né? E não apenas eliminar sintomas e efeitos e para-efeitos. Então, a gente realmente... Veja só quantas patologias a gente já conversou aqui e a gente só está falando, a princípio, da cavidade oral. A gente não saiu. Exatamente. É o que se fala. A boca é um microsistema que reflete no todo. Então, o que acontece na boca, e a gente tem, até indo pela odontologia biológica integrativa, a gente relaciona, os dentes são como fusíveis, né? É igual quando a gente tem um problema, um excesso de carga elétrica e tal. Por que a gente tem um fusível? Porque ele desarmando não vai queimar os nossos equipamentos. E o dente, pela odontologia biológica, ela funciona mais ou menos nesse sentido. Então, às vezes, ele tem um problema dentário para evitar que um órgão relacionado àquele dente passa a ter um problema mais grave, um órgão mais vital, né? Tem até uma correlação bem interessante dos dentes, né? Com cada órgão, né? Cada dente ele se relaciona. Por exemplo, vou dar um exemplo. Não vou falar de todos, senão fica o molar, o terceiro molar, o famoso dente do siso. Ele se relaciona principalmente com o coração. É mesmo? Exatamente. Pela odontologia biológica ou integrativa, ele tem essa relação. Né? E aí, então, a gente tem hoje, como a gente está em processo evolutivo, o homem de Neandertal ele tinha essa área muito mais avantajada, porque ele necessitava, ele não tinha, os alimentos não eram molinhos, ele tinha que rasgar, o canino era maior. E não tinha faca, garfos. Exatamente. Então a gente precisava de uma potência mastigatória maior. Com o passar do tempo, a nossa região, né, inferior da face, da cavidade oral, ela vem diminuindo e o nosso crânio vem aumentando. Não para todos, né? Mas para a maioria, ou para muitos, vamos dizer. Tem alguns que continuam ainda. Continuam pequenininhos. Mas, então, essa é a ideia. A gente vem diminuindo e o que está acontecendo? Alguns dentes estão perdendo a importância na mastigação. Estão perdendo o uso. Então, como a boca ela vem diminuindo, está faltando espaço para o terceiro molar, o dente do siso. Então, em tratamentos ortodônticos e coisa e tal, eles normalmente são indicados a remoção, porque eles podem causar problemas. Por eles não terem espaço, eles nascem dentro do osso, forçando a raiz do segundo molar, pode ocasionar uma reabsorção da raiz. Eles podem empurrar os dentes, comprometendo, então, o alinhamento e a correta oclusão dos dentes. Eles podem ocasionar vários problemas. Só que a pessoa... Eu achava que a questão do siso, quando ele não tinha espaço, vamos dizer assim, eu acreditava que era por conta dessas malformações que a gente comentou, que eventualmente não deixaram
cavidade oral não se desenvolver adequadamente, não é? Então, ou é também? Não, é também, também. Tá. A gente tem a parte evolutiva, onde a gente tem uma cavidade oral menor do que a gente tinha, então o espaço que para esse dente já está reduzido, e tem a miscigenação, onde você tem uma combinação que às vezes não dá certo. Se casa uma mulher muito pequenininha com um homem muito grande, e de repente cai do filho, tem o dente do pai e a boca da mãe. Então aí não vai combinar, não tinha espaço. Vai faltar espaço. Aí vai dar apinhamento e tudo mais. Então também, com certeza, é que o processo evolutivo a gente está vendo cada vez mais dificuldade para esse dente se encaixar na oclusão. Não é só nascer, ele tem que se encaixar com o antagonista dele, então o inferior com o superior. A gente tem um encaixe correto, onde o superior é a tampa e o inferior é a caixa. Então o superior cobre o inferior e tem um encaixe correto, as vias de oclusão dos dentes, tá? Então aquelas pontinhas que nós temos, que a gente chama de cúspide, elas têm função, exatamente para fazer a correto deslize na mastigação, tá? Ah, que interessante. E quando uma pessoa elege um dente para tirar o dente do siso, pela odontologia biológica integrativa, ela pode estar comprometendo o coração. Tá? Porque mas comprometendo em que sentido? Assim? Vai perder o fusível. Se ele tem uma interligação, é como na acupuntura. Tá? Você tem o dente, cada dente, como eu te disse, ele se liga a um determinado órgão. Então eu citei como exemplo o terceiro molar do coração. Tá? E então, uma cárie num dente pode indicar um problema, por exemplo, uma cárie no terceiro molar, uma alteração no dente no coração, exatamente, e vice-versa. E vice-versa. Uma alteração num determinado órgão pode afetar aquele dente relacionado àquele órgão. Exatamente. Essa é a teoria da odontologia que eles têm. Biológica. Ai, que legal, que ótimo. Mas vamos às perguntas? Eu estou curiosa para responder. Vamos abrir para as perguntas, eu acho. Vamos ver aqui, ó. Vamos abrir. Esse aqui é bom, ó. O limão tira o esmalte dos dentes? Porque agora tem a questão do limão, água com limão, limão em jejum, né? Tem várias indicações para o uso do limão que há pouco tempo atrás não existiam, né? Principalmente em jejum, o limão puro, o limão na primeira hora do dia, né? Existe essa indicação, principalmente para aumentar a capacidade digestiva, né? Para aumentar o pH, diminuir o pH do estômago, enfim. Qual é a tua opinião? Então, o limão ele traz, como você disse, muitos benefícios. Né? É aquela questão do flúor que a gente falou, da questão polêmica. É aquele ditado, tudo que em excesso pode sim causar problema. Porque a acidez, né, o pH do limão, ele pode sim, em algumas pessoas, não todas, né, mas que não tenha um esmalte suficientemente resistente, ela pode sim causar uma alteração, tá? Mas é um uso excessivo, em demasia, não bem cuidado. De repente também evitar tomar ele puro, diluído também, isso pode diminuir esse efeito corrosivo. Ajuda também. Corrosivo, né? Como tudo, né? Precisa ter um controle, né? Não pode exagerar, como qualquer coisa, né? Algo pode trazer benefício, mas o excesso leva ao... Aqui. Não tirei os meus sisos. Isso pode me dar algum problema no futuro? Aí precisa de um exame clínico, radiográfico, para ver qual é a condição do siso dela. Se esse siso dela erupcionou, o que é erupcionar? Nasceu completamente, entrou em chave de oclusão, está encaixando o superior com o inferior,
né? Ela não tem apinhamentos e tal, eles já erupcionaram, não tem mais força de erupção, eles estão estáveis, não estão te causando nenhum problema, ótimo, não precisa mexer. Mas tudo isso precisa de uma análise, né? Detalhada pelo dentista que você escolher, que vai analisar a radiografia e vai ver se esse dente vai te causando ou pode te causar algum problema no futuro, e aí sim indicar a necessidade de remoção. Mas tem que passar por um exame clínico, não dá. Cada caso é um caso. Exatamente, né? É isso. Porque o certo, não sei se eu estou correta, mas eu tenho a sensação que o certo é que todos os dentes, junto com a língua, caibam na boca, né? Se tiver esse posicionamento correto deles, não tem por que tirar. Ser removidos, né? Só em casos onde existe esse problema. Muito bem. Eu estou aprendendo um pouquinho aqui com o Dr. Ricardo. Espero que ele me dê uma nota boa. Nós estamos aprendendo. A Regina está morrendo de saudade de você. Mandou um beijo. Eu também. Agora eu vou a São Paulo. Esse último mês eu não pude ir porque vocês estavam em bandeira preta e feriado, né? Fizeram esses feriados. E aí cancelaram tudo. Então eu acabei cancelando a minha viagem. Mas agora, nessa próxima, eu vou. E daí eu Vai ser um prazer bater mais um papão gostoso. A gente conversa pouco, né? Nossa, só um pouquinho. E hoje a gente tem novidade. Tanto eu como ela fomos vacinados. Eu vi. A primeira dose Coronavac. Coisa boa. Graças a Deus. Vamos lá para a próxima. O que fazer para não ter mau hálito? Essa é uma ótima pergunta. A gente acabou não falando sobre isso. Então, a gente estava falando da higiene e eu acabei não falando de um fator importantíssimo: língua. A língua, ela acaba tendo uma deposição que a gente chama de seborra lingual. Ela fica uma camada bacteriana ali, né? E a gente precisa limpar a língua. Tem raspadores adequados, não vão usar coisas que machucam a língua. A gente tem as papilas gustativas e tal na língua, não podemos lesionar. Então tem os raspadores corretos, a gente pode também usar a escova de dentro para fora, tentando remover essa seborra lingual. Muito do mau hálito está relacionado a uma má higiene da língua, mais até do que dos dentes. Tá? Então é importantíssimo uma correta higiene bucal no geral, englobando todas as estruturas bucais. Gengiva, dente, língua, fazendo uma técnica correta, de 5 a 8 minutos, sem empregar excesso de força, porque a gente tem a queratina na nossa gengiva que a gente não pode remover. Às vezes a gente escove com muita fricção e força, a gente remove e acaba lesionando essa gengiva, causando a retração gengival, que é a perda da gengiva, expondo a raiz do dente. Ela vai subindo, né? Ela vai retraindo. Subindo no superior, descendo no inferior, expondo a dentina da raiz. A gente só tem esmalte na coroa, a dentina nós não temos. E aí os dentes podem passar a ficar sensível. Então é um conjunto de higiene bucal muito importante para que a gente não tenha mau hálito, para que a gente não tenha gengivite, não tenha cárie. Mas ela pode estar associada também com algumas doenças ou não, o mau hálito? Pode. Além da má higiene, pode ter alguma questão intestinal, alguma questão gástrica que pode... Um refluxo recorrente, pode. Mas não é muito comum, cara. O mais comum é a higiene mesmo. Exatamente, pode. Mas isso também, como eu disse, precisa de uma análise. Sim, primeiro excluir o mais comum, né? E caso corrigido o problema de higiene ainda persistir, aí o ideal é fazer uma avaliação com o médico, enfim, para excluir outras patologias que possam estar associadas a isso, né? Perfeito. Vamos ver o que mais. Dizem que flúor causa Alzheimer. Voltamos, realmente tem estudos que defendem essa tese. Né? Então, como a gente volta, como eu disse, não são conclusivos. Né?
A gente vive hoje num mundo de diversas teorias, diversos estudos que às vezes se contrapõem. A gente vive hoje num mundo polêmico, de opiniões, tanto na área médica como em qualquer área. Sim, todas. Realmente existem estudos nesse sentido, estudos até relativamente robustos, né, que podem, então, indicar que isso seja possível de acontecer, tá? Mas a gente tem linhas que pensam o contrário. Tenho machucados na língua, sinto que isso afeta todo o meu organismo. Isso é possível? É possível. Aí podem ser diversos fatores, né? Você pode ter questão alimentar, o tipo de alimento, né? Que esteja ocasionando uma alteração do pH bucal. Você pode ter problemas sistêmicos crônicos que aparecem com uma certa frequência. Você pode, por exemplo, pela medicina chinesa tradicional, a acupuntura, machucados, feridas na língua estão ligados a problemas em órgãos específicos também. São indicativos bem importantes de que você tenha. Então, aqui uma acupunturista experiente, ela olhando as lesões na língua, ela pode identificar um problema específico em um órgão, né? Uhum. Então, também pode ser isso, podem ser N fatores. Então, precisa uma investigação minuciosa, bem feita por um profissional que consiga chegar a uma conclusão por que isso está acontecendo. Como deve ser, como um todo, para poder identificar a origem do problema, que pode estar afetando a cavidade oral, mas pode ter uma origem em outro local, eventualmente, né? Então, isso é uma possibilidade. Perfeito. Vamos lá. Para a próxima. Deixa eu ver. Aqui. Tenho muita dor de dente. Isso pode ser algum outro problema no organismo, dor de dente, me causar algum outro problema no organismo? Então, pode. Como eu disse, se a gente for pela odontologia biológica integrativa, sim. Né? E para ela, com certeza, está relacionado e, de repente, teria que investigar e, através de cada dente, localizar primeiro qual é a dor, né? Essas dores. Dor é uma coisa que temos inúmeras possibilidades. É muito subjetivo também, né? Exatamente. Pode ser até uma cárie, eventualmente, né? Pode ser uma cárie, pode ser um trauma oclusal, pode ser uma deficiência de esmalte, a pessoa toma gelado, quente e os dentes doem. Aí você pode, de repente, com uma simples pasta dental dessensibilizante, várias no mercado, aí, Sensodyne, Sensitive, pode resolver o teu problema. Então a gente precisa qualificar a dor, identificar que tipo de dor, né? Qual a localização, se é difusa, se é localizada e tal, para aí a gente conseguir. Tem casos, viu, Carla, que a gente tem uma dificuldade grande de chegar a uma conclusão de diagnóstico. Né? Você pode ter uma nevralgia de nervo alveolar, e aí, como ele irriga vários dentes e tal, você não consegue nem localizar o local. E a origem da dor. Exatamente. E, então, a gente tem algumas vezes, encontra, infelizmente, alguns casos que a gente apanha para localizar. Sim, tem que fazer uma investigação mais ampla. Aí precisa mais exames e tal para chegar a uma conclusão definitiva.
né? sim. Então podem ser muitas, muitas coisas. É muito Inclusive, complexo. Parece algo simples, mas a cavidade oral, como tu falaste, é um, é um micro-organismo, né? Tem ali todo um sistema, um microsistema, vamos dizer assim. Vamos para mais algumas antes de terminar o nosso tempo aqui. É que são tantas perguntas, talvez a gente não consiga responder a todas, mas vamos respondendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tem uma pergunta aqui interessante, ó, que a gente falou. Que causa afta e como evitar? a afta, ela se repete, já é um problema sistêmico, né? Aí a afta já é um problema e é É uma por si, manifestação. é por si. Isso, exatamente. E ela tem a manifestação oral. Né? A gente tenta, o que, que a gente tenta? Não consegue curar a afta. Porque aí é realmente um problema. A gente, principalmente como dentista, aí, de repente endócrino, uma outra especialidade e tal, consiga chegar aí a uma conclusão para melhorar a frequência dessas aftas. Mas o que a gente faz como dentista é tentar minimizar os sintomas, minimizar o incômodo, a dor, que é o que a gente consegue fazer com a afta. A gente Acelerar o processo de cicatrização, Exatamente, tirar a exatamente. infecção, né, possível Exatamente. que A esteja gente associada, né? criar um conforto, orientar em questão alimentar o que, que ela deve evitar, porque piora o quadro. Tudo isso é realmente atenuar o incômodo. É isso que a gente trabalha. Porque realmente resolver a afta E ela tem muita não associação com a imunidade também, em geral, também, quando o paciente exatamente. está com uma imunidade mais baixa, questão de estresse, né? Muitas Perfeito. vezes questões pessoais, é muito comum ele desencadear em algum local, e a afta é uma das questões que acaba sendo afetada, né? Desenvolvida por conta disso, né? Mas Exatamente. vamos para mais uma, acho que ainda dá uma última questãozinha aqui. Você Tem queria tanto. falar do amálgama. Eu lembro que você perguntou uma coisa, falou que tinha alguma pergunta de amálgama, né? Ah, sim, da amálgama dentária, que mandou na caixinha que foi perguntada pela Cláudia Santos, ela mandou na caixinha, que ela quer saber se é possível tirar, porque ela tem várias amálgamas e ela não gostaria de manter, tanto pela questão estética, quanto que ela tem medo pela questão da intoxicação, enfim. E ela quer saber se é possível tirar e quais são os riscos da retirada, ou se é uma coisa simples que qualquer profissional pode fazer, ou tem algum profissional específico que precisa ter algum cuidado para a retirada da amálgama. Bom, o amálgama é um procedimento muito, muito, muito antigo, né? Data aí de 1826, quando começou a usar, que lá um americano ele pegou as moedas de prata e misturou com o mercúrio e produziu uma massa de prata que ele substituiu o ouro, que era então o que a gente usava como restaurações e tal. De lá para cá ela vem avançando muito, mas ela nunca deixou de usar o mercúrio como um dos seus componentes principais. Ela tem cobre, estanho, prata e o mercúrio, né? O que os estudos mostram que o principal impactado em contaminação, né, de amálgama são os profissionais que manipulam o mercúrio antes de ele se misturar com os outros para componentes do produzir aquela amálgama. massinha, no caso. Exatamente. Nessa manipulação, o mercúrio ele pode formar gases, e esses gases é que vão te intoxicar. Tá? Então, o mais complicado é o profissional, o dentista, na manipulação desse amálgama. Depois que ele entra em contato com o restante da liga, tá? Ele meio que se
equilibra e deixa de emitir. E os trabalhos até então têm mostrado quase nenhuma intoxicação dos pacientes com restauração de amálgama. Ainda mais restaurações antigas, velhas. No comer, quanto mais antiga, menos chance de qualquer tipo, exatamente, de estar tendo qualquer tipo de contaminação normal. E nem no processo de mastigação, não tem esse então, risco. No início tem um risco. Existem estudos que mostram que esse fato de você atritar lá e tal poderia produzir numa escala bem mínima, mas também poderia produzir um nível de intoxicação ao paciente que tenha as restaurações. Mas são mais as restaurações recém-colocadas. No processo. Entendi. O que acontece é o seguinte, o amálgama, ele tem, como eu disse, está aí há quase 200 anos de uso na odontologia, e ele tem algumas características que agradam muito os dentistas. Porque ele consegue uma resistência marginal, porque quando você faz a restauração, você tem que juntar o material ao dente. E ali você não pode ter uma falha, que é a falha na restauração, que é a infiltração. O amálgama, ele tem um controle disso. Quanto mais antigo ainda o amálgama, mais proteção ele dá para isso. Mas, hoje em dia, a gente não emprega mais, não usa mais. Né? E o fato de remover o amálgama com a broquinha pode ser um momento de contaminação. Esse sim é um momento ruim, difícil. Exatamente, o momento de remoção. Você vai ter que remover ali, e ali você vai cortar o amálgama, e esse é o momento que os estudos indicam que poderia ter algum dano para o paciente. A gente costuma dizer que em restauração antiga de amálgama, apesar de ela ser feia, e apesar de ela ter na composição dela o mercúrio, em time que está ganhando não se mexe. Porque quando você troca o amálgama, normalmente a gente tem uma aceleração da perda dental. Porque ele tem uma proteção que os materiais, por mais avançados que tenham chegado, ainda não conseguiram atingir. Não atingir, né? Mas ele tem essa questão de uma possibilidade de contaminação. Então ele deve ser deixado de lado cada vez mais. Né? Mas se for só por questão estética, a gente pode remover, qualquer profissional pode remover, qualquer dentista, desde que ele tenha os cuidados biológicos com um material específico, o amálgama. Sim, justamente para evitar essa contaminação no momento da remoção, que é o momento mais difícil, assim. Perfeito. Mas muito bem, nós chegamos no nosso final, infelizmente. O papo está ótimo, quando a gente conversa uma conversa boa, ela passa muito rápido. E foi ótimo, porque nós conversamos sobre tantas coisas nesse pequeno espaço de tempo. Falamos sobre várias doenças sistêmicas, saúde bucal, como fazer a higiene. Então, acho que nós conseguimos resumir de uma maneira breve um assunto que é extremamente extenso e fundamental e importante. E se você não conseguiu assistir ou se chegou no final, não tem problema, nós vamos deixar gravado. E aí, depois, com calma, no horário que for possível, você assiste e comenta, porque essa live ficou fenomenal. Muito obrigada, doutor Ricardo. Foi excelente. Foi muito bom mesmo. Foi algo assim ótimo, porque a gente conversou sobre muita coisa. Eu fiquei impressionada de tantos assuntos. Rendeu, né? Não é verdade? Sobre tantos assuntos que nós conversamos nesse breve espaço de tempo. Foi ótimo. E eu vou aceitar aquele convite para aquele almoço. Vai ser um prazer, como foi essa noite aqui estar com você. Foi um prazer, te agradeço o convite. Né? Espero que tenha sido útil aí para quem assistiu, tenha conseguido colher alguma informação que tenha sido útil e relevante. Com certeza foi, porque nós conversamos sobre tudo praticamente. Um grande abraço. Outro para você, queria muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Tchau.